Olá, meus pupilos e alunos futuros desenhistas. Essa é a última aula da parte básica e também pode-se dizer que é a mais fácil, porque depois de ter aprendido tudo que você aprendeu, essa parte do desenho 2D é muito simples. Com certeza, a parte mais complicada que você vai precisar saber para executar os desenhos 2D não é a parte do programa do SolidWorks, e sim a parte das normas técnicas de desenho. Aqui eu vou deixar na pasta do curso 3 apostilas. Essa apostila aqui ela tem algumas informações muito interessantes a respeito de acabamento de superfície, tem algumas explicações aqui práticas da onde que você usa, isso aqui, essa informação ela é bem valiosa. Que mais? A parte das normas IT aqui, das tolerâncias, onde que usa, quando que usa. Essa norma aqui é muito interessante você dar uma olhadinha, dar pelo menos uma passada de olho, assim, tentar entender, tá? Daí tem a norma aqui específica das tolerâncias IT. Essa daqui é que gera mais dúvida. Como que funciona? NBR 6158, que explica as tolerâncias IT. Você já deve ter se deparado com essa tabela aqui e não ter a mínima ideia de como que funciona isso aqui. Então, na verdade é bem simples, mas é muito mal explicado, gera muita confusão. Então, como que funciona? Ela funciona em duas partes. Tem a tolerância e o afastamento. Quando você tem uma medida assim, a letra significa o afastamento e o número significa a tolerância. Então você tem que olhar em duas partes. Então vamos lá. Eu tenho a medida 45J6. Primeiro nós temos que olhar o 6, que seria a tolerância. A tolerância é o IT. Então você vai lá na tabela do IT, nessa norma aqui, IT, e vai no 6. Aí tu entra no diâmetro do eixo, que era 45, daí tem aqui acima de 30, menor que 50, inclusive 50. No 6 vai dar em 16. 16 micrômetros. Ok, o que significa micrômetros? Depois eu explico. Mas vamos anotar isso. Então, IT6 significa 16 micrômetros. E o J seria o afastamento. Vamos lá de novo para a figurinha da norma lá no início. Aqui seria o afastamento, é a distância da dimensão. E quanto que vale o J? Daí a gente vai lá para a tabela dos afastamentos. Esse daqui são as letras minúsculas, que são para eixo, e as letras maiúsculas, que é o nosso caso, são para furos. A tabela está depois. Aqui, J. De novo, eu acho o tamanho do eixo, que seria 45, aliás, do furo, né? Porque é maiúsculo. Então, 45 com o 6 vai ficar em 10. 10 o quê? Micrômetros. Então, o J significa 10 micrômetros. Tá aqui. O que significa micrômetro? O micrômetro significa milímetro dividido por 1000 ou metro dividido por 1 milhão. Porque o micro significa vezes 10 dá menos 6. Tá aqui. Então, se eu tenho 16 micrômetros, eu tenho 0,016 milímetros, ou 16 dividido por 1 milhão metros, que dá na mesma coisa, ou 16 milímetros dividido por 1000, que dá na mesma coisa. Para não ficar dúvida nenhuma,
Eu tenho 16 micrômetros. Então, o que é 16 micrômetros? Ele é o milímetro dividido por 1000. Tá, então eu tenho 16 milímetros e agora eu tenho que dividir isso aqui por 1000. Como é que eu divido por 1000? Eu pego a vírgula que está aqui e como 1000 tem 3 zeros, eu conto 3. 1, 2, 3. Pronto. Agora eu tenho 0,016. Tá, então o que isso significa? Se o meu afastamento ele é 0,01 milímetros e a minha tolerância eu somo ao afastamento e vejo qual que é a dimensão máxima. Ela é 16, então eu somo e daí a minha medida ela vai ter que ficar no intervalo de 1,6 centésimos partindo de 1 centésimo. E esses dois números aqui você pode, às vezes esse aqui vai ser negativo, às vezes esse vai ser negativo, você soma um ou outro e tem as duas medidas. Então é só olhar a norma, mas aí vem muita confusão. Quase eu nunca vi um torneiro, eu conheci poucos torneiros e fresadores e fabricantes de peça que conhecessem e soubessem fazer essa conta aqui. Você vê bastante em desenho, mas eu digo assim, se o seu fabricante não conseguir entender o desenho, a culpa é sua. Então, é muito melhor você colocar direto a medida assim do que colocar assim. Aí vai evitar ele ter que abrir a norma e olhar como que funciona. Ou então, muitos colocam a tabelinha. Mas para que colocar a tabelinha se você pode digitar a medida, né? Então, mais usa isso quando você tem a apostila do desenho aqui das aplicações e daí você está dimensionando a peça e quer saber a tolerância que precisa, por exemplo, para mover com a mão. Daí você vai usar furo e eixo tal medida. Aí você usa para dimensionar. Mas tente não colocar no desenho pela norma ISO NBR 6158, porque é só para complicar a vida do seu fabricante. No mínimo ele vai demorar mais para conseguir ver a medida e isso daí reflete no custo da peça. Então, para fazer desenho técnico, essa informação você precisa ter consciência e a outra informação que você precisa ter consciência seria a dos símbolos de soldagem. Também essa aqui eu já vejo mais pessoas usando. Daí eu vou deixar a tabelinha ali para vocês, o PDF, que daí aqui explica todos os símbolos de solda, como é que funciona, tá? Finalmente vamos à aula de desenho. Tem uma peça aberta, eu posso criar desenho a partir da peça, ou eu posso apertar arquivo nova peça. Eu já vou chegar como que é a criação do template, tá? Por enquanto só vou abrir o meu aqui pronto. Então, a primeira coisa que você faz é inserir qual que é a vista que você quer usar. Eu vou pegar essa daqui. Ok. Aí ele já abre automaticamente para criar uma vista ou mais vistas projetadas. E eu posso criar vistas projetadas. Ok, aqui tem dois erros, que é a primeira coisa que a gente precisa resolver. Primeiro, a folha está no terceiro diedro. Se você reparou bem, ela virou para o lado errado. Então, a primeira coisa que eu faço é clicar aqui, propriedades. Daí abre essa janela aqui e eu coloco no padrão brasileiro, que é o primeiro diedro. A segunda coisa que você deve ter reparado é que o desenho está muito pequeno. Então eu arrumo a escala aqui para uma escala mais agradável. Aplicar. Ok. Feito. Basicamente agora o que precisa é colocar dimensões. Aí o processo ele é muito fácil, muito intuitivo. Você clica e coloca. Eu sempre, como macete, eu uso assim. Primeiro eu coloco sempre as dimensões mais externas, que vão definir o tamanho da peça. Seriam essas.
que eu estou colocando aqui. E daí, depois, eu vou colocando as dimensões secundárias. Como, por exemplo, espessuras, diâmetros, certo? Você vai apertando e colocando. O esboço dentro do desenho 2D aqui, do detalhamento da peça, ele serve para colocar dimensões que você não consegue puxar automaticamente. Ou para fazer algum detalhe, alguma coisinha. Por exemplo, aqui, essa dimensão aqui eu queria colocar para a pessoa que vai fabricar saber o tamanho da peça. Então eu estou colocando referente a essa linha. Então é muito fácil, é muito intuitivo todo esse processo aqui. Da questão do formato da folha, você pode vir em formato da folha e apertar aqui em editar folha, ou apertar com o botão direito na folha e apertar em editar formato da folha. Aí, isso aqui é um esboço. Você pode editar à vontade, de acordo com a sua norma da sua empresa, inserir fotos, redimensionar, fazer o que quiser. Deixa eu colocar aqui. Mas o mais interessante é que você pode colocar coisas automaticamente. Por exemplo, essa data aqui, ela ficou automática. Já explico desde já como que eu faço para colocar alguma coisa automática. Tá, vamos inserir aqui, eu vou inserir o volume em ml automaticamente. Então vou colocar aqui, volume, nos pontos. Aí eu vou... Eu vou editar aqui. Daí eu tenho aqui o tamanho, né? Da fonte. Ok, esse é fixo. Esse, se eu vim aqui em salvar formato da folha, ela já fica na minha lista. Eu digito aqui o que eu quiser e quando eu abrir o desenho ele vai me aparecer isso aqui. Mas eu quero que fique automático essa medida. Então eu venho aqui e aqui que está o segredo: vincular propriedade. E daí nessa caixinha que abre, eu posso selecionar entre o documento atual ou referenciado na folha ou referenciado numa vista que está na folha. E eu tenho várias opções de coisas aqui que eu posso colocar. A data, configurações, autor, tal, um monte de coisa. E eu posso editar o documento e inserir mais propriedades. Por exemplo, parte, revisão, e eu posso salvar essa configuração. Também posso salvar a configuração no próprio desenho. Aqui, deixa eu mostrar. Se eu abro a peça, eu tenho aqui, ó, são as propriedades que eu acabei de colocar. É aqui que eu posso editar no ambiente da peça e tem as propriedades do ambiente do desenho 2D aqui. E eu posso vincular as relações da folha, tanto as propriedades da peça quanto as propriedades do desenho. Se eu tiver mais de um desenho aqui, eu posso vincular a qualquer uma dessas propriedades. Mas no caso, vamos voltar ao meu exemplo ali do volume. Eu tenho a minha peça, venho aqui, vamos colocar volume, tipo número, e aqui em valor eu posso
colocar o volume. Ele diz aqui que tem que ser texto pelo jeito. Volume. E está aqui o valor do volume. E qual seria a unidade do meu volume? Seria milímetro cúbico. Ele vai aparecer ali a unidade. Ok. E daí vamos voltar na nossa folha. Editar formato da folha. E a gente vem aqui em volume. Aperta aqui. Nesse que eu quero transformar em automático. E daí tem que ser documento encontrado aqui. Desenho especificado em propriedades da folha. E daí vai estar nosso volume aqui. Ok. E ele ficou automático pela equação. Se eu alterar a peça, ele vai alterar já esse valor automaticamente. Isso aqui é muito útil, né? Eu posso deixar a data automática, o nome automático, o formato da folha, número de folhas, escala, peso, tudo automático. E daí se eu defino se eu mudo qualquer propriedade, por exemplo, vamos alterar o material da nossa peça. Material, editar material. Vamos fazer ela de inox 304. Aí, se coloca o material, daí você vem aqui. Acho que até inclusive já deve ter aqui. Material, texto e material. Ok. Aí eu posso vir aqui e ele já vai aparecer automaticamente o material, sem configurar nada. Esse aqui já estava no próprio formato da folha. Eu só tive que adicionar lá na tabelinha do arquivo. Então, esse aqui é o basicão. Com isso aqui, você praticamente já faz o que precisa. Fora isso, eu posso mostrar mais algumas coisas. Aqui eu estou deletando essas linhas que eu não gosto. Você tem mais alguns recursos assim para deixar o seu desenho melhorado. Vista de seção. Para mostrar essa aqui, vamos pegar aquela chaleira que a gente tinha feito. Novo desenho, né? Vamos pegar lá o nosso padrão. E vamos procurar aqui a chaleira. Abrir a chaleira, daí ele já aparece assim para a gente inserir. 1, 2. Ok. O que é a minha vista em seção, então? Vou apertar aqui em vista seção. Daí ele pede se eu quero nesse sentido, ou nesse, ou sentido especial. Então, vai ser nesse sentido aqui, exatamente no meio. E ok. Aí eu tenho a minha vista seção, que pode substituir essa vista aqui. E aqui eu consigo mudar o lado da visualização. Esse desenho é simétrico, mas às vezes não é. Então eu posso clicar aqui e daí aqui eu inverto a direção da vista. E para que serve a vista em seção? Então faz um corte. Assim às vezes fica melhor a visualização do que se eu pegar, por exemplo, a vista projetada dela e colocar, aperto ESC para concluir, e colocar assim, ela transparente.
que o pontilhado significa que eu estou vendo dentro. Às vezes o grau de detalhamento assim, com a visualização fica melhor por algum motivo do desenho. Também posso, quando eu tenho alguma região que ficaria muito tumultuada em detalhes, eu faço uma vista de detalhes. Aí ele vai pedir para mim fazer um círculo e eu faço um detalhe. Posso mudar a escala desse detalhe. Aqui ele colocou automaticamente, dobrou só a escala. Eu posso colocar a escala que eu quiser aqui. Por exemplo, aqui são as escalas de aumento. 5 por 1, 2 por 1, 2 por 1, por exemplo. Seria mais coerente. A ideia é que eu consigo colocar um grau de detalhamento maior. Consigo colocar todas as minhas medidas que eu necessitar. Por exemplo. E, continuando aqui, quebra de vista. A quebra de vista é quando eu tenho uma peça muito comprida e ela não entra direito dentro da minha folha. Por exemplo, aqui. Eu abri o desenho do meu eixo do motor e ele abriu assim, nessa escala e nesse sentido. Só que aqui vai ficar horrível de colocar as medidas porque ele está muito pequeno. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser apertar com o botão direito, dar um zoom para girar e vou girar a vista em 90 graus. Enter. Fecha. Ok. Agora eu vou colocar numa escala que eu acho que eu vou conseguir ter um melhor grau de detalhamento. Então, eu venho aqui na folha, clico em propriedades, coloco no primeiro diário sempre. Vamos ver 1 por 5 como é que fica. Ainda está pequeno. 1 por 2. Aí, aqui eu já consigo colocar um grau de detalhamento. Só que ficou para fora da folha. Então eu venho em quebrar a vista. Aí eu seleciono o sentido. Aí tem aqui vários estilos diferentes, né? E é só apertar onde eu quero quebrar. Aqui. E aqui. Eu acho que eu errei na escala. Ainda ficou meio grande. Aqui eu não mudo. Por quê? Porque se eu mudar aqui, ele não muda essa informação aqui. Então é preferível mudar direto na propriedade da folha. 1 por 4. Aí, agora ficou bom. E daí o detalhe, que quando eu uso esse recurso aqui, quando eu pegar as medidas, ele não considera que eu cortei. Ó, 2 metros e 150. E daí eu consigo colocar todo o grau de detalhamento necessário. E daí a linha de centro e marca de centro é quando você quer, por exemplo, referenciar com um furo a dimensão aqui no meio, ou tem que pegar por algum motivo a distância entre dois eixos, aí você pode usar esse recurso tranquilamente para colocar as dimensões. E aqui vem o motivo pelo qual eu deixei aqueles dois PDFs. O acabamento de superfície, que, por exemplo, eu uso esse aqui quando eu quero dizer que em alguma parte eu não quero usinar.
Por exemplo, aqui pode ser peça bruta. Aí eu não quero usinar. Ou, por exemplo, aqui eu preciso um acabamento muito bom. Polido. Eu coloco esse aqui. Esse daqui, na realidade, a norma, pelo certo, já nem era para usar, mas todo mundo usa porque ele é o mais fácil que tem, né? Ou o correto aqui, você consegue preencher todas as informações de acordo com a norma. Aqui, né? Certinho. Colocando rugosidade, tolerâncias, informações de como que eu quero que fabrique. Tudo eu consigo preencher aqui. E mesma coisa para o símbolo de solda. Eu consigo montar ele com todos os símbolos. Por isso que eu deixei a norma ali. É importante você dar uma olhada nisso aqui, para saber como que faz os símbolos corretamente. E desenho é isso. Eu passei para vocês o mais importante. Os recursos que você vai usar são esses. Deixar a folha automática para você não perder tempo para criar o seu template. Cortar a folha quando for necessário. Colocar alguma seção de achura para fazer algum detalhamento, já é uma coisa bem já específica, mas é tudo totalmente intuitivo no desenho. Agora é só você pegar suas peças e treinar e não esquecer do que você aprendeu na sua aula de desenho em questão das vistas e boas práticas de desenho. Um exemplo de boas práticas: você tenta não cruzar as linhas de chamada, né? Por exemplo, se eu coloquei aqui essa dimensão, eu não vou vir aqui e colocar essa assim, né? Inclusive o próprio SolidWorks já dá sugestões automáticas para você colocar. Por exemplo, quando eu aperto na dimensão, ela já aparece ali em amarelinho uma sugestão de onde que seria um lugar bom para colocar. Você está lembrado desse desenho? Aqui foi necessário usar cores diferentes para as cotas para não ficar muito poluído a quantidade de informação. Na hora que eu estava dando a aula, eu fui mudando as cores para conseguir dar um realce. Então, a primeira coisa eu tenho que vir aqui em exibir, barra de ferramentas, layer. Daí vai aparecer essa caixinha aqui que eu grudo onde eu quiser. Vou colocar ela aqui embaixo. Pronto. Aí eu aperto aqui e vai aparecer essa caixa. Esses aqui são os que eu já criei. Eu posso criar novos. Por exemplo, laranja. Laranja. Posso exibir ou ocultar. Por exemplo, aqui eu acabo com o azul. Por uma questão de organização, seria interessante. Igual no AutoCAD. E aqui eu edito a cor. Tenho mais opções, caso necessário. Ok? E a espessura da linha e o estilo da linha. É igualzinho, mesma coisa que no AutoCAD. Ok. Aí, selecionado o layer, eu já posso vir com minhas anotações e colocar a dimensão inteligente na cor desejada. Outra coisa, quando a densidade de informação é muito grande na folha, o que eu faço? Porque as cotas não entraria essa quantidade de informação aqui se não tivesse diminuído o tamanho das cotas. Então eu venho aqui em opções, essa engrenagem aqui, e daí propriedades do documento, dimensões. E daí nessa daqui eu diminui tudo pela metade. Deixa eu mostrar como que seria uma normal. Por exemplo aqui,
venho na engrenagemzinha das opções, propriedades do documento, dimensões. Aí, esse aqui é pela norma. Daí eu vou colocando 0,5. Aqui eu coloco 1,5. Aproximadamente metade, né? 3. Aqui 3. Aqui 5. Aqui 0,7. Ponto 5, ponto 5, 3 e ok. Pronto, diminuiu todas as setas. E para diminuir a dimensão, seria aqui em fonte. Mesmo lugar, fonte. Aí, dependendo da sua necessidade, você muda a fonte que precisar. Assim eu consigo fazer uma densidade de informação muito maior. E para mudar o layer, daí vem aqui. Aqui no caso eu só tenho o estilo format que é preto. Vamos criar um vermelho. E vermelho. E fica a cor que eu quiser, minha dimensão. Outra coisa muito importante aqui, tolerância. Nós temos todos esses exemplos de tolerância. A bilateral seria uma tolerância que eu tenho uma medida para mais e uma para menos. Por exemplo, aqui 1/10 e meio décimo. Olha como é que fica ali. A limite, o que vai acontecer? Ela vai escrever quanto que fica a dimensão se tu somar 1/10 e se tu tirar o meio décimo. Detalhe, depende do seu fornecedor, mas geralmente eles não gostam muito dessa do limite. E o simétrico é quando você tem a mesma medida para mais e menos. Ele coloca mais e menos. As outras, essa daqui é mais difícil, né? Ajuste daí seria aqueles que eu tinha falado antes, né? Igual da norma lá. Mas enfim, igual eu expliquei. O que você vai usar, então, é o simétrico e o bilateral. O simétrico e o bilateral, ele conselho meu de experiência que projeto peça para várias empresas há algum tempo. Com esses aqui você não vai se incomodar. Daí você me pergunta, tá, mas e como é que fica aquela do exemplo lá da norma, que era mais 26 aqui e mais 16 aqui? Ué, muito simples. Você vem aqui em substituir o valor, e daí aqui a gente acrescenta o quanto que era o afastamento, que seria 0,01, se você está lembrado. E daí na tolerância você pode colocar simétrico e a metade do afastamento, que era 0,16. Então aqui fica 0,08. Ok. Pronto. Ficou exatamente naquela medida. E por último, aqui temos quantas casas decimais você quer que sejam exibidas, tanto na tolerância quanto na dimensão em si. Tem uma balaca aqui que dá para fazer, que é a seção em corte parcial.
Porque, por exemplo, nesse eixo aqui, ele tem um furo aqui dentro. E daí eu quero que esse furo seja exibido em corte parcial. Primeira coisa, deixa eu fazer uma vista projetada. E eu vou fazer nessa vista aqui. Essa aqui sem pontilhado. O diâmetro disso aqui ele é 31,66. Tá, então eu vou fazer um corte até metade. Venho aqui. Aí ele já abre direto essa... justamente para fazer o desenho doidão nessa linha spline. E daí vamos colocar metade do diâmetro. 31,66 dividido por 2. Ok. Aí ficou a minha seção de corte parcial. Eu usaria... Até aqui não ficou muito bom, tinha que vir um pouco mais assim. Deixa eu fazer de novo. Aí ficou aquela vista detalhada, cortada, parcial, para você conseguir colocar as medidas. Balaca, né? Porque eu podia ter muito mais facilmente pego e colocado uma vista de seção. Nesse sentido, que eu ia obter o mesmo resultado. Tá, agora mostrando o último recurso. Vamos abrir esse cavalo aqui do jogo de xadrez. E eu quero pegar o diâmetro do nariz dele. Só que o diâmetro do nariz dele... Vamos pegar aqui a vista... Essa aqui. Então, o diâmetro do nariz dele, eu não consigo pegar a medida porque ela tá meio de lado. O olho dá, mas o nariz ele tá meio de lado. Então, eu tenho duas alternativas. A primeira seria essa chamada aqui de furo. Daí aqui eu consigo, ó, que o diâmetro, no caso aqui, seria praticamente 0,8, 0,8, 0,78, né? E a profundidade 1. Ou eu tenho a opção de pegar a vista auxiliar. Só que para isso, primeiro eu tenho que projetar ele para conseguir selecionar exatamente essa linha aqui. Vista auxiliar. Pronto. Apareceu o X, significa que está normal. Normal A. Então é uma vista especial para conseguir tirar alguma medida que eu não conseguiria tirar se não tivesse ela. Agora eu consigo tirar o diâmetro. E eu sempre deleto aquelas medidas. Certo. Uma coisa que a gente sempre faz, que seria uma boa prática, seria colocar uma vista isométrica real para melhor entendimento do desenho. No caso, esse aqui ele ficou virado para trás, né? Rabugento. Então vamos fazer o seguinte.
Vou colocar ele de lado e vou fazer uma vista, pegar uma vista projetada dele. Vamos ver. Eu posso escolher qualquer lado. Assim. Aí quando você for fazer o seu projeto, o seu desenho da folha 2D, fica a visualização 3D ali isométrica para facilitar o entendimento do desenho. E um recurso que tinha que ter, mas esse recurso aqui tem que ter só porque se não tivesse iam reclamar que não tem, mas ninguém usa. Recortar vista. Basicamente eu tenho que fazer um esboço fechado e ele corta. Cortar vista. E ele corta tudo que está para fora do esboço. A última coisa que eu gostaria de explicar é como criar uma nova folha de desenho. Digamos que eu tenha esse desenho aqui e eu enchi ele de cotas e medidas e mesmo assim eu não consegui colocar toda a informação necessária. Nesse caso, sim, eu crio uma nova folha, onde eu vou continuar colocando medidas na mesma peça, que seria o cavalo pronto, o cavalo branco. Nunca, jamais eu coloco uma nova peça nessa nova folha. Quando for um novo desenho, eu venho aqui, arquivo, novo desenho. E tampouco nessa mesma folha eu coloco duas peças. Por exemplo aqui, vamos colocar a rainha junto. A rainha junto aqui, tá? Aí na mesma folha eu tenho o cavalo e a rainha. Não. É uma folha por peça. Isso daí é meio que regra, tá? Porque é aqui que eu vou ter o índice, tudo, com a revisão, com a escala, material e tal. E ela vai servir só para uma peça. Por que isso? Porque quando eu crio e salvo um desenho 2D, vamos salvar. Salvar. Aqui na minha pasta do xadrez. Deixei salvo. E tô com ele aberto. Daí, digamos que passou um tempo e tô com ele aberto. E eu me esqueci que eu fiz o desenho dele. Ou eu me esqueci onde eu salvei o desenho dele. Aí eu posso vir aqui e criar desenho a partir da peça. E ele vai me perguntar: você quer abrir o desenho que você já criou? Sim. E é para isso que serve. Ele referencia o desenho com a peça. Aí, por isso que eu não posso colocar peças diferentes nessa próxima folha. E é isso. São esses os recursos do desenho. Agora é treino e conhecimento de norma. Não tem o que mostrar mais aqui. Tudo que você precisa é treinar. O balão eu já mostrei na outra aula e a tabela também. Agora é só praticar. Bom trabalho!